Eu quero te encorajar você a abrir a sua Bíblia, ali no Evangelho de João, no capítulo 4. Aleluia, isso. A gente vai se ajustando aqui. Aleluia. Welcome. Aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta aí em João, no capítulo 4. Nós, na semana passada, compartilhamos uma palavra a respeito de coisas que nos impedem de encontrar com Deus. Não sei se você às vezes se identificou com algumas desses impedimentos, coisas que nos impedem de se encontrar com Deus. Mas olha aqui para mim. Se tem uma coisa que Deus deseja, é se encontrar conosco. Se tem uma coisa que é da vontade de Deus, é que nós venhamos nos encontrar com o Senhor, porque o Senhor deseja se encontrar conosco. Nós compartilhamos alguns impedimentos, eu quero só relembrar aqui. Nós falamos que muitas vezes o pecado nos impede de encontrarmos com Deus. Tem pessoas que querem continuar no pecado, sim ou não? Tem pessoa que tem medo até de ir para a igreja porque ele não quer abandonar o pecado dele. Tem pessoas que não querem ir servir a Deus, não querem buscar a Deus. Não, e aí eu não vou poder mais fazer isso que eu faço. E por causa do pecado, não tem um encontro com Deus. Nós falamos também que uma outra coisa que nos impede de ter um encontro com Deus é uma ideia errada de Deus. Tem pessoas que têm uma ideia errada de Deus, sim ou não? Eu fui criado com aquela ideia que Deus era um velhinho, sentado num trono, cabelinho branco, com um cajado, esperando para eu aprontar para dar na minha cabeça. Não faz isso que Deus castiga. Falei, rapaz, estou perdido agora. Porque se Deus fosse me castigar por todas as vezes que eu aprontei, meu irmão, eu já estava morto. Falamos também que uma das coisas que nos impede de encontrar Deus é falta de disposição. Tem pessoas que, a preguiça falar mais alto. Falamos também que uma das coisas que nos faz impedir de encontrar Deus é amor pelas coisas do mundo. Tem gente que ama as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. E também falamos que uma das coisas que nos impede de encontrar Deus é a família. Tem pessoas que falam que ama Deus, que um dos 10 mandamentos é ama teu Deus acima de todas as coisas. Mas para algumas pessoas é ama o teu Deus acima de todas as coisas, desde que não mexa com a minha família. Se mexer com a minha família, aí Deus já não é o primeiro. E por causa disso, pessoas deixam de encontrar o Senhor. Por isso, nesses dias, nós vamos estar compartilhando uma série de mensagens a respeito de encontros. Fala para a pessoa que está do lado. Deus deseja te encontrar. Baixe sua cabeça, feche teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças nessa manhã por esse lugar. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor, sabemos que o Senhor está aqui. Mas nós não queremos apenas o Senhor aqui, e sabemos que o Senhor está aqui, queremos encontrar o Senhor, queremos ouvir tua voz, queremos ser tocados pela tua mão, e não queremos sair da mesma forma como entramos, porque sabemos que quando uma pessoa encontra o Senhor, a sua vida nunca mais é a mesma. Por isso tem liberdade nesta manhã, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Deus deseja te encontrar. Deus deseja nos encontrar, não apenas no culto, que também é um dos lugares, não apenas na célula, mas lá na sua casa, quando você estiver sozinho, no teu quarto, ou na casa de banho, ou na sala. Deus deseja nos encontrar. Você já abriu a sua Bíblia aí em João capítulo 4? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você deve conhecer essa história, a história da mulher samaritana. A Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela era samaritana. E você vai perceber que uma pessoa, quando ela não era judeu puro, geralmente o nome não é citado, por uma questão cultural da época, mas o fato é que essa mulher, Jesus foi encontrá-la. Essa mulher teve um encontro com Jesus e a vida dela não foi mais a mesma. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar,
perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Aleluia, amém. Nós vemos aqui a história dessa mulher a qual a Bíblia nem sequer cita o nome, mas o fato é que Jesus já sabia que ele tinha que passar por ali. Jesus, ele já sabia que precisava se encontrar com aquela mulher. Jesus já sabia, porque olha aqui para mim, nós fomos criados pelo Senhor para se encontrar com Ele. Eu compartilhei na semana passada aquela frase daquele escritor e filósofo russo, de que existe um buraco em cada ser humano que é do tamanho de Deus. Nós fomos criados por Deus para contê-lo, para estar com Ele. Isso é tão verdade que Adão, antes de pecar, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia até o jardim do Éden para se encontrar com o homem. Você já pensou nisso? Naquela época não devia nem ter muito assunto. Adão não tinha mulher ainda, não tinha muito assunto, mas para que Deus ia lá? Simplesmente para se encontrar com o homem e estar em comunhão com Ele. Porque o Senhor, Ele nos criou. O pecado quebrou isso, mas o Senhor nos criou para que nós venhamos a cada dia termos um encontro com Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, no seu dia, tem momentos que você para e separa para você encontrar Deus?
ou as loucuras e correrias da vida consomem todo o seu tempo. E muitas vezes o Senhor está esperando que a gente pare um pouco, porque Ele fica esperando para nos encontrar, porque nós somos criados para se encontrar com Ele. Isso é tão verdade que Moisés, o homem da Bíblia, qual o Senhor, Ele disse que conversava tete a tete, face a face com Deus, Ele criou um lugar, uma tenda, que Ele chamou, sabe de quê? Tenda do encontro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem uma tenda do encontro? Às vezes pode ser um quarto, às vezes pode ser o carro, às vezes pode ser até a casa de banho. Eu costumo dizer, geralmente quando a gente se esvazia, o Senhor fala conosco, aleluia. Mas a questão é você ter um momento, ou um lugar, onde você se encontra com Deus. Nós fomos criados para se encontrar com Ele, e o desejo dele é se encontrar conosco, amém? Paulo, que antes se chamava Saulo, que era um perseguidor da igreja, apesar dele achar que estava fazendo certo, e tem muita gente que é assim, que acha que está fazendo certo e está fazendo errado. De repente, no meio do caminho, Jesus encontra ele, e derrubou ele do cavalo, e ele teve um encontro marcante com Jesus, e mudou a vida de Saulo para Paulo, um homem que depois foi usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento, porque ele teve um encontro com Jesus. Sabe, nós precisamos e fomos criados para termos encontros, momentos com Ele. Jó, nós conhecemos a história de Jó, e quando a gente lê o livro de Jó, a gente fica até com dó de Jó, porque um homem que no mesmo dia perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, não sobrou nada, só a mulher. E não era grande coisa ainda a mulher, porque a mulher mandou amaldiçoar Deus. Mas ele diz depois, no final do livro, ele diz assim: ó Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é, ele conheceu o Senhor não apenas só de ouvir falar, agora ele anda com o Senhor. Ele teve uma experiência, ele encontrou o Senhor. Você lembra quando foi a primeira vez que você teve uma experiência com o Senhor? Ou você ainda não teve essa experiência, desse encontro com Ele? Que às vezes nós ainda estamos apenas como Jó, que andamos com o Senhor e servimos o Senhor baseado naquilo que nós ouvimos falar. Geralmente, eu fui criado dentro da igreja, filho de crente, nasci dentro da igreja, nasci até no domingo, na hora do culto, aleluia, de tão crente que eu era. Mas até então eu era só filho de crente. Precisou um dia ter um encontro. Eu lembro até hoje, eu vou compartilhar isso com você, a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu era adolescente. Eu lembro até hoje que era um culto, lá na nossa igreja, ainda no espaço menor que nós tínhamos, e eu estava lá, aquele dia estava diferente. Eu lembro que eu estava com um casaco cinza, que eu tinha, eu lembro do casaco, e naquele dia eu estava cantando, esgoelando assim lá embaixo, estava lá embaixo, não estava tocando, não estava fazendo nada, estava lá embaixo, e cantando, de repente, irmão, eu cantando, eu senti uma mão tocando aqui assim, ó. Eu sabia que era Ele, e eu comecei a chorar compulsivamente. Eu estava sozinho, ninguém encostou em mim, tanto que na hora eu me assustei, eu abri o olho, pensando que alguém tinha vindo, e não era. Quando eu percebi que não era, eu fechei o olho de novo, porque eu sabia que era Ele. Sabe, naquele momento, a partir daquele momento, iniciou uma etapa de encontros com o Senhor, onde a minha vida começou a ser marcada. Momentos de encontros, momentos de toque, não baseado, eu poderia falar, Senhor, eu estou aqui na igreja baseado no que eu ouvi falar, do que minha mãe me ensinou, do que eu ouvi às vezes o pastor falando, mas agora, eu ouvi o Senhor, eu fui tocado, eu me encontrei com o Senhor. Sabe que há uma diferença muito grande. Às vezes você pode estar aqui, e você está aqui servindo a Deus, vindo na igreja, com medo de ir para o inferno, ou só porque você sabe que esse é o caminho certo. Às vezes você ouviu falando, não, esse é o caminho certo, eu estou aqui porque esse é o caminho certo. Isso chama-se conhecer a Deus, de ouvir falar. E é um início, já é alguma coisa, mas deixa eu te falar, olha aqui para mim,
Deus deseja te levar além. Ele quer ter um encontro pessoal, íntimo, um toque, como jamais tivemos. Eu quero aqui, baseado nesse texto e desse encontro que essa mulher teve, uma mulher que, na ótica da sociedade, hoje já seria bem mal vista. Você conhece alguém que já está com o sexto homem? Não responda, por favor, para não expor ninguém aqui. Não vamos contar as namoradas do Pedro, né, Pedro? Não, isso não pode contar. Mas às vezes tem pessoa que casou uma vez, vou lá, separou. Tem muita gente da mídia aí, gente aí que já está no quinto, sexto casamento, é verdade. A pessoa de sucesso, tem muito dinheiro, mas não consegue ficar casado com uma pessoa. Está no primeiro casamento, é verdade, Pedro, aleluia, primeiro casamento. E único, aleluia. Até que a morte o separe, aleluia. Amém. Mas se fosse hoje a mulher que já casou 5 vezes, e no sexto, nem casado estava só amaziado. Porque morar junto sem estar casado, não é estar casado. Você viu que Jesus não conta. Falou assim, o homem que está com você hoje não é seu marido. Você está com ele, mora com ele, faz tudo que foi ele, mas ele não é teu marido, porque você não casou com ele. Porque é um valor no casamento. Amém? Então se essa mulher já era mal vista naquela época, seria mal vista hoje, imagina naquela época. A tal ponto que, se você conhecer um pouco da cultura, naquela época não tinha água canalizada como nós temos hoje, as pessoas tinham que buscar água no poço. Alguém aqui já buscou água no poço? Nas aldeias, às vezes a gente tinha que buscar água no poço, né? Faz aquele coisinho, né? Antigamente, né? Eu e a Jenny, nós fomos numa aldeia, esse final de semana, que tem 109 habitantes. Esse final de semana teve 111, que a gente estava lá, aleluia. Que não tem nenhum café. Que a água passa ali, né? Tem um negocinho d'água que passa ali. É uma coisa bem mais antiga, não é? Mas naquela época era mais ainda, as pessoas tinham que buscar água lá no poço. Só que culturalmente elas iam buscar geralmente água de manhã cedo, por causa do sol. Nesse lugar, Oriente Médio, o sol de estar lá. Só que pelo fato dela ser mal vista na sociedade, ninguém queria ficar perto dela, porque ela era considerada impura. Eita, mulher mal vista, essa mulher aí, a mulher tem. Essa mulher é abrasada, ela não consegue ficar parada com um homem só. Então ela era muito mal vista. Por causa disso, ela teve que buscar água por volta do meio-dia, o horário mais quente. Porque ela pensou, esse horário eu tenho certeza, não vai ter ninguém lá. Porque ninguém é louco de ir para lá, mas Jesus estava lá, aleluia. Porque ela era mal vista na sociedade. Você conhece pessoas que são mal vistas na sociedade? Esses dias nós estamos compartilhando no seminário. Falou, Jesus, o tipo de pessoas que Jesus andava, se Jesus estivesse hoje, a gente ia se assustar, porque Jesus andava com um político ladrão e com prostitutas. No caso ex, né? Porque Jesus transformou a vida dela. Mas imagina Jesus hoje, se estivesse hoje, Jesus ia lá na Rua das Meninas pregar o evangelho, obviamente, né? Ou ia estar no meio dos políticos aí, ó, os ladrão. Fala um político ladrão aí. Ixi, está transmitindo, né? Tem que tomar cuidado. É melhor não falar não, né? Jesus provavelmente estaria lá no meio. Ao ponto que os líderes religiosos criticavam Jesus por causa disso. Ele anda com publicanos e pecadores. Que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente se torna igual, né? Ixi, fica longe daquela mulher ali, que aquela mulher ali é a mulher da vida. Homem, fica longe dela. Claro, a gente tem que ir guardando, sim, mas Jesus, olha aqui para mim, Jesus fazia diferença. E Jesus foi se encontrar com essa mulher sabendo que ela era rejeitada pela sociedade. E ela teve um encontro com Jesus. E eu quero que a gente, a partir desse texto, possamos tirar aqui alguns princípios, rapidamente, que nos ajuda a entender porque o Senhor Jesus também deseja se encontrar conosco. Você crê nisso? Vai ter momentos no seu dia que o Senhor Jesus vai falar para você, ei, entra ali no seu quarto, fecha a porta, eu quero ter um encontro contigo. Vá ali para o seu carro, fecha a porta, coloca um som do céu de fundo assim, ó. Eu quero me encontrar contigo. O Senhor deseja se encontrar conosco.
Eu quero que nós vejamos aqui algumas coisas. E a primeira coisa que a gente vê é que Jesus, Ele sempre vai ao encontro de quem está tentando encontrá-lo. Essa mulher, ela demonstrou algo, quando ela percebeu, olha só o que diz aqui no versículo 19, diz assim, a mulher disse: Senhor, veja o que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha aqui para mim, quando ela percebeu que Jesus era um profeta, um homem de Deus, ela falou: não, esse homem vai poder me ajudar, porque eu estou tentando adorar a Deus e não estou conseguindo. Essa mulher, ela estava tentando. A primeira coisa que ela pergunta é isso: olha, vocês dizem isso, outros dizem, o que eu posso fazer? Eu estou procurando de alguma forma poder adorar. Ela estava procurando. Isso é tão verdade que ela estava procurando, que ela já tinha procurado em 6 homens. Tinha um buraco na vida dela que ela estava procurando e não saciou. Só saciou no 7º, Jesus. E ela estava procurando, e é como se Jesus dissesse para ela: ei filha, aquilo que você precisa, você não vai encontrar em homem nenhum, só em mim. Sabe que existem muitas pessoas aí fora que inconscientemente estão procurando Deus. Outros só ficam procurando provar que Deus não existe. Mas existem algumas pessoas que estão à procura de Deus. Pessoas que têm um buraco, e por mais que ela tente fazer muitas coisas num relacionamento, às vezes de se enfiar no trabalho, ou de fazer outras coisas, tentam preencher o buraco. E vou te falar, não chega lá. Relacionamento não chega, família não chega, trabalho não chega, porque o buraco que nós temos é exatamente do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher. Essa mulher estava procurando, e Jesus foi até ela. Ei, é como se ela dissesse, é como se Jesus dissesse para ela: aquilo que você está procurando sou eu. Esse anseio que você está tendo, essa coisa, esse buraco, essa insatisfação que você tem, só eu posso preencher. Sabe, isso é tão revelador, porque eu amo a minha família, amo a minha esposa, mas a satisfação maior é estar na presença de Jesus. Sabe, isso aqui é o que preenche, é Ele que satisfaz, é Ele que supre. E ela estava procurando, mas ela só encontrou em Jesus. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse encontro de Jesus com essa mulher é que os costumes religiosos nos impedem de encontrar Deus. Ela chega para Jesus e diz assim no versículo 19, a mulher diz: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É como se ela estivesse falando: vocês aí, os religiosos, estão dizendo que é só lá, eu não posso adorar aqui. Aí ela fala: eu sou samaritana, eu não posso ir para lá, então como é que eu adoro? A regra religiosa diz que é só lá. Então ela queria adorar, ela tinha um anseio por buscar Deus, por se encontrar com Deus, mas as regras religiosas a impediam de encontrar Deus. Já viu pessoas assim? Não, você só pode encontrar Deus se você for lá na igreja católica, que é a igreja original. Não, você só pode encontrar Deus se você estiver na igreja, mulher, só de saia, porque se for de calça, Deus não vai encontrar contigo. Homem, só se você tiver de fato e com a barba feita. Aí complicou, né, Gabriel? É. E às vezes nós começamos a criar regras que afastam as pessoas de encontrar Deus. Regras que não são bíblicas, que impede. É como se ela falasse: tem uma regra aí dizendo que é só lá, então eu não posso ir para lá. Como é que é? Muitas vezes os costumes religiosos nos afastam de encontrar Deus. Tem pessoas que têm o costume religioso, não, porque para você orar você tem que falar: querido Deus e eterno Pai, Deus de Abraão. Já viu alguém orar assim? Não tem nada de errado. Só que tem pessoas que acham que você só ora de verdade se você orar assim. Uma vez eu vi um jovem lá de São Paulo. Não sei quantos já foram em São Paulo aqui, mas tem região de São Paulo que os jovens falam muita gíria, né, Gabriel? Aí, mano, tá ligado, sabe como é que é, pá. E o jovem foi orar na célula.
E a oração dele foi extremamente sincera, mas do jeito dele. E você sentia que ele falava: Deus, o esquema é o seguinte, Deus, o negócio está feio. Não, ele bem sincero assim: Deus, mas pega nós aqui, Deus. Mas uma sinceridade, porque não é um modelo religioso que vai nos fazer encontrar com o Senhor. Não são regras religiosas que, muito pelo contrário, muitas vezes elas nos impedem. Sim ou não? Tem pessoas que por causa de dogmas, regras religiosas, ficam limitadas de poder encontrar Deus. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos Jesus quebrando tudo isso. Para um judeu, olha aqui para mim, o judeu, ele nem ia para Samaria. Eles estavam no lugar, eles tinham que ir para o outro, e pela lógica, linha reta, eles tinham que passar por Samaria. O judeu normal, ele dava a volta, só para não passar por Samaria, porque eles consideravam o povo samaritano um povo impuro, misturado, bagunçado. E Jesus fala: não é assim que funciona, vocês são doidos, vocês criaram uma ideia de que é só esse povo. Não, eu tenho uma pessoa lá, eu tenho uma ovelha do meu aprisco lá, que eu preciso encontrar ela. E Jesus foi até lá. Por isso, às vezes, esses costumes religiosos nos impedem. Nós precisamos ser firmados nas palavras de Jesus, porque quando nós nos voltamos para Ele, sem essas regras humanas, Ele se encontra conosco. Fala para a pessoa do outro lado: Jesus deseja te encontrar. Sabe, quando eu era adolescente, eu tinha um cabelo comprido. Eu sei que não parece. Faz muito tempo, né, Gabriel? Eu tinha um cabelo comprido. Cabelo comprido, sim. E eu sempre fui muito assim com o meu cabelo. Minha esposa sabe. Quer dizer, ela me viu já de cabelo, né? Eu jogava o cabelo assim, passava a mão, e pintava o cabelo. E tinha pessoas que falavam assim: isso não é cabelo de homem, não. Eu lembro que às vezes chegava o pastor: você não vai cortar esse cabelo, não? Isso não é cabelo de homem crente, rapaz. E eu ficava em confusão, porque eu falava: mas na Bíblia, eu acho que Jesus tinha cabelo comprido. E barba? Eu não tinha barba naquela época. Mas me fazia confusão, porque eu sei que às vezes tem algumas pessoas que tem essa barreira que não é bíblica. Uma vez eu vi uma história de um filho que chegou para o pai: pai, o senhor não pode me dar um carro? Ele falou: até posso, mas vamos fazer um acordo? Eu te dou um carro se você cortar esse cabelo, porque ele tinha um cabelo comprido. E o filho falou assim: eu vou pensar. E o filho foi pensar, ele voltou, falou: pai, eu já pensei. O que foi? Eu não vou cortar o cabelo. Ah, não, por quê? Porque na Bíblia Jesus tinha cabelo comprido, Moisés tinha cabelo comprido, um monte de homem de Deus tinha cabelo comprido, então eu não vou cortar o cabelo. E o pai falou para ele assim: não tem problema, mas todos eles andavam a pé. Porque às vezes a gente cria ideias na nossa cabeça, preconceitos religiosos, que criam barreiras para pessoas terem um encontro com Deus. A gente acaba crendo: não, para você poder encontrar Deus, não, você não pode fazer isso, você não pode vestir isso, tem que ser em algum lugar. Não, o Senhor Jesus deseja se encontrar conosco, sem todos esses paradoxos religiosos, sem essas bagunças religiosas, sem essas regras criadas por homens. Não foi por Deus, por homens. E o Senhor Jesus foi até essa mulher para quebrar isso. Terceira coisa que nós vemos aqui é que pessoas muitas vezes nos passam a ideia de que não somos dignos. A gente ouve muito isso. Nós até essa semana estávamos compartilhando na célula sobre coisas que nos impedem às vezes de encontrar Deus. Teve alguns que compartilharam, falaram: às vezes eu não ia ter Deus porque eu não me sentia digna de poder encontrar. Porque às vezes a gente, na nossa cabeça insana, a gente acha que pelo fato de nós estarmos aqui, nós somos mais dignos do que as meninas que são prostitutas lá na rua das prostitutas. Aí você fala: que absurdo! A Bíblia diz que todos pecaram e separados, destruídos estão da glória de Deus. E aquela mulher, a sociedade dizia para ela: você não é digna.
não é digna nem de andar conosco. Você não é digna. Você fica longe porque você é impura. Tem pessoas que às vezes não encontram com o Senhor, porque às vezes a nossa atitude é assim para elas. Não, você não é digna, você fez tanta coisa ruim. Uma vez nós fomos ministrar num encontro com Deus, e lá no Brasil nós fazemos numa quinta, né? E tinha muitas pessoas, geralmente eram 100 e poucas pessoas, e nós dividimos em grupo. E colocaram um rapaz no meu grupo, uma cara meio fechada assim, né? E às vezes ele desobedecia, eu dava umas broncas nele. Aí na metade do encontro me avisaram que ele era matador de aluguel. Eu falei, vocês me avisaram isso só agora? Depois que eu dei um monte de bronca nele. Aos olhos humanos, eu falei, rapaz, isso aí já era, está perdido. Mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus recebeu ele. Porque não tem a ver com ser digno ou deixar de ser, tem a ver de ter um encontro com Jesus. Olha aqui para mim. No céu nós teremos muitas surpresas. Por pessoas que se acham dignas. Não, por que você vai? Se você morrer hoje, para onde você vai? Vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Nunca matei ninguém. Nunca roubei ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. Sou uma boa cidadã. Sou um bom cidadão. Um bom filho. Um bom pai. Olha aqui para mim. Gente boa também vai para o inferno. Gente boa também vai para o inferno. Porque não tem a ver conosco. Não tem a ver com a nossa dignidade natural. Tem a ver com Jesus. Quem é salvo? A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui para essa mulher, passaram essa ideia para ela: você não é digna, nem de andar conosco, fica longe. Mas foi ela que Jesus foi encontrar. Quantos estão entendendo? Sabe, não tem a ver com o fato de você ser digno ou indigno, não. O Senhor Jesus deseja nos encontrar. Jesus não perguntou em nenhum momento para ela quantas coisas erradas ela fez, porque Jesus não está preocupado com as coisas erradas que nós fizemos. Ele está preocupado em nos trazer para Ele, e aquilo que nós nos tornamos com Ele. E essa é a quarta coisa. Jesus, Ele não está interessado no que você fez, mas sim em que você vai se tornar. Olha só o que diz ali no versículo 28, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Se você depois continuar lendo a história, diz que muitos daquela cidade foram até Jesus, creram em Jesus e depois disseram para a mulher: olha, agora nós cremos não porque você nos disse, mas porque nós vemos. Aquela mulher, rejeitada pela cidade, rejeitada pela sociedade, porque ela teve um encontro com Jesus, ela foi instrumento de Deus para alcançar uma cidade para Jesus. Porque Jesus, Ele não está preocupado com o que você fez, porque Ele nos perdoa a partir do momento que você se arrepende. Ele nos perdoa. A questão de Jesus é o que nós nos tornamos depois que nós nos encontramos com Ele. O Senhor deseja se encontrar conosco, e eu quero poder te encorajar nesses dias, compartilhar dessas mensagens, a termos encontro com Ele, de você poder separar momentos no seu dia para se encontrar com Ele, porque é para isso que você foi criado, de podermos, eliminar todos os impedimentos e falar: Jesus, eu estou aqui, eu quero me encontrar contigo, porque sei que o Senhor quer se encontrar comigo, e temos encontros verdadeiros e reais com Ele, em nome de Jesus. Eu quero passar um vídeo, pedir para os meninos colocarem aqui, ver se vocês conseguem colocar rapidinho. Não esquece de parar a música, tá bom? Mas para a música primeiro. Isso. Deve ter uma cidadinha um quilômetro e meio. Siquém. Vão vocês. Eu espero aqui. Alguém deve ficar com o senhor. Por segurança. Vão ficar bem. Me encontre naquele posto quando voltarem.
Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, mulher. Ah, me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã. Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao rede no calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Não, Gustavo. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou um cura para você. Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Juro. E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar água e esse poço é fundo. Amigo, mas por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente a única coisa boa de vir aqui sozinha é que posso escapar de ser condenado. Eu não estou aqui para... Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas um homem como você que torna o impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é Eu permitido. vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é Espírito. Está chegando agora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em Espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Moça, para o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você está errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazad. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja.
hoje. Toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixar. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como um Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu uma pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. A senhora, você esqueceu, a senhora. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Aleluia. Fica de pé no seu lugar nessa hora. Aleluia. Quero convidar você a fechar os seus olhos.